Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você está animado hoje à tarde? Amém. Que coisa boa. Quero agradecer ao pastor Galeno, sua esposa Jeane, né? Estarmos aqui. Com certeza vai ser um tempo que o Senhor vai continuar nos edificando. Então fica pronto, porque com certeza Deus, que começou uma boa obra, Ele vai concluir na tua vida. E é bom saber que essa vida com Deus ela é uma vida poderosa. Amém? E eu quero convidar você a inclinar sua cabeça, vamos fazer uma oração. E em seguida vamos estar compartilhando essa palavra, que ela é poderosa para salvar nossas almas. Estamos aqui para sermos salvos, continuar sendo salvos pelo poder dessa palavra. Eu quero agradecer ao grupo de louvor, muito obrigado. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua fidelidade, Senhor, e pela tua bondade. Muito obrigado, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e sabemos que as portas do inferno nunca irá prevalecer contra a tua igreja. E te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito e vai continuar fazendo no nosso meio. E tudo isso é para o louvor e glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Então, glória a Deus, graças a Deus, estamos num tempo festivo. Amém. E desde ontem aqui na formatura, como todos que puderam participar, foi algo glorioso. E agora estamos ainda dentro de um tempo de celebração, 18 anos dessa igreja, ministrando a palavra da fé. E eu quero também compartilhar um pouco sobre essa palavra da fé. Amém? E quando tratamos um pouco sobre a palavra da fé, é claro que vamos trazer uma visão, talvez, que vai também te ajudar, porque quando falamos de fé, falamos também de uma responsabilidade que é nossa. Louvamos a Deus porque a palavra se cumpre quando Jesus disse que, lá em João 10,10, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas ele disse: eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. E é tão bom saber que ele nos trouxe uma vida abundante. E essa vida, amado, ela é muito preciosa e de muita importância, muito valor. E que nós precisamos tão somente nos posicionar naquilo que Ele vai nos instruindo na Sua palavra. Porque viver pela fé significa, como nós bem sabemos, é viver pela palavra de Deus. E viver pela palavra de Deus significa que aquilo que Ele tem falado, amado, tem que estar estabelecido no nosso coração. É claro que quando nós temos um contato com essa palavra e desenvolvemos um relacionamento com o Senhor, porque essa é a proposta. A gente vê que no início, de tudo, no livro de Gênesis, quando o homem desfrutava de uma vida boa com Deus, e essa é a proposta dele. É tão bom quando a gente lê o livro de Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, porque ele revela qual é a vontade dele para a minha vida e para a tua vida. Mas interessante, Deus formou tudo do bom e do melhor. Depois, quando decidiu fazer o homem, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E nessa parte da tarde eu quero compartilhar, como já falei, um pouco dessa responsabilidade. E que, na verdade, quando começamos a compartilhar o Evangelho, claro que é colocado diante de você, todos nós que estamos aqui, você vai conhecer qual é a vontade de Deus para a tua vida. E uma vez conhecendo essa vontade, é importante você se posicionar na palavra. Porque tem coisas na nossa vida que pedimos ao Senhor, na qual Ele já fez. Amém? Estamos atribuindo uma responsabilidade ao Senhor, que não é dele, mas é minha e sua. E aí nós vamos ver que as pessoas que foram bem-sucedidas e desfrutaram dessa vida abundante, elas entenderam o seu posicionamento e começaram a agir sobre aquilo que Deus falou. Porque entendemos que viver pela fé, como está escrito lá em 2 de Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 7, ele diz: visto que andamos por fé e não por aquilo que vemos. Significa que eu não ando por aquilo que eu estou vendo, por aquilo que eu sinto. Eu não ando baseado nos meus 5 sentidos. Eu ando baseado naquilo que Deus já falou. E independente de uma situação, amado, se diante dos teus olhos uma situação não mudou, você permanece na palavra. Porque nós fomos criados por Deus. Tudo que foi formado nessa terra foi formado pela palavra de Deus. Tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Então é importante entendermos a preciosidade de andarmos sobre essa palavra. E aí eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia. Nós vamos dando continuidade aqui no livro de Lucas, no capítulo 6 e no versículo 46.
no livro de Lucas, no capítulo 6 e no versículo 46. Aleluia, bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. No livro de Lucas, no capítulo 6, versículo 46, Jesus diz assim: por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que eu te digo? Qualquer que venha a mim e ouve a minha palavra e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa, e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundamentada sobre a rocha. Essa é a qualidade de vida abundante que Deus espera para mim e para você, uma vida inabalável. Agora sabemos que essa vida inabalável, ela não vem da noite para o dia. É como temos entendido, fé é um estilo de vida, é algo que você faz continuamente. Nós entendemos que sempre na Bíblia, Jesus pegava um fato natural para mostrar um fato espiritual. Nós entendemos que para pelo menos numa vida natural, você ter uma vida saudável, é necessário a alimentação e o exercício físico. Amém? Esses dois pontos vai trazer o quê? Você vai ter uma vida saudável, se alimentando bem e tendo o exercício físico ao lado, porque se você se alimentar bem, mas não tiver um exercício, amado, vai comprometer a tua vida. Mas se você unir o alimento com o exercício físico, isso vai mudar a tua história, a tua estrutura natural. Da mesma forma é com a nossa vida espiritual. Só o fato de ouvir a palavra não é o suficiente. Mas mais importante, depois que você ouve a instrução do Senhor, você coloca em prática na sua vida. Porque, amado, o que nós podemos entender aqui? Um conhecimento que não é aplicado não traz nenhum resultado. E nós precisamos entender se isso é verdade no natural. Observa, todos que estão aqui, de uma forma ou de outra, foram expostos a um conhecimento. E pegaram esse conhecimento, colocaram em prática, e todo conhecimento que você coloca em prática, esse conhecimento te dá um retorno. Embora você tendo talvez um conhecimento e não colocar em prática, a tua vida vai ser uma vida deficiente em determinada área. Mas quando você coloca em prática, aquilo te traz um resultado. Ou seja, você pode ver que talvez se hoje você tem uma estrutura, um salário, é fruto de um conhecimento aplicado. Da mesma forma é com a palavra de Deus. Nessa vida abundante, tudo funciona. E funciona muito bem, porque temos o respaldo do nosso Pai. Deus é um Deus verdadeiro. E Ele nos criou para uma vida boa. Agora, essa vida boa não só depende de Deus, mas como eu estou me relacionando com Ele, como eu estou sendo transformado, porque uma vida de fé, é como já falou aqui, é uma vida transformadora, é uma vida de ousadia, é uma vida de força. Isso não quer dizer que não vai vir tempestades. Mas, amado, quando estamos firmados, quando a palavra de Deus está habitando ricamente em nós, essa palavra cria uma estrutura em você inabalável. Existe uma graça, por conta da graça, que entendemos que graça é favor imerecido, nós não merecíamos ter a estrutura que essa palavra nos proporciona. Porque quando nós obedecemos a palavra, essa própria palavra tem poder de trazer a mesma estrutura de Deus em nós. Por isso, amado, e quando nós entendemos o que é viver pela fé, e temos visto o quanto temos progredido, mas precisamos progredir muito mais nesse estilo de vida, vivendo pela palavra de Deus. E aqui a gente vê um exemplo disso. E o que é interessante é que ele diz assim, eu gosto desse texto porque ele diz, em primeiro lugar, por que você me chama Senhor, Senhor e não faz o que eu te mando? Ou seja, como você quer resultados se você não obedece o que ele diz? Deus diz, como já citei, 2 Coríntios 5,7, visto que andamos por fé. Quando ele diz andamos por fé, você entende que todos nós que fomos criados pela palavra de Deus, temos que viver da palavra de Deus.
daquilo que Ele falou. Não é daquilo que você pensa, não é daquilo que você acha, mas é aquilo que Ele já falou. Interessante, essa vida de fé significa que em cada área da minha vida, por mais que surja uma situação contrária, já existe uma palavra de Deus naquela área para me manter em vitória. Amém? Porque nós precisamos entender, amado, que nós não somos vitoriosos. Diga, eu não sou vitorioso. Diga, eu sou mais do que vitorioso. Amém? Significa que você não precisa fazer nada para vencer com a tua habilidade, na tua performance, mas sim, simplesmente ficar com aquilo que Deus falou, saindo da sua boca. Porque é dessa forma que é estabelecido o que Deus falou, e é dessa forma que você anda no nível de vida, amado, que para muitos vai ser loucura. Agora entenda isso, tudo que Deus faz, na verdade Deus, Ele é um Deus sobrenatural. Você concorda com isso? E amado, nós precisamos entender que nós não somos pessoas naturais. Eu não sou uma pessoa natural. Quando eu falo que eu sou uma pessoa natural, isso destrói a sua fé. Se você dizer que você é uma pessoa natural, você destrói a sua fé. Por quê? Primeiro, eu não sou carne. Eu sou um espírito. E um espírito não é algo natural. Eu tenho uma alma e habito num corpo. Mas embora tendo um corpo, eu não sou corpo. O corpo é minha casa. Eu sou um espírito, e Deus não habita na minha casa, Deus habita no verdadeiro homem, o ser espiritual. Nós somos a habitação de Deus no espírito. Logo, eu não sou uma pessoa natural. Por isso que nós precisamos viver pela fé um estilo de vida, e nós precisamos ter contato com essa palavra diariamente. Quando a gente abre a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 4, na tentação, Jesus disse algo muito interessante. Ele disse lá em Mateus 4:4, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Diga, eu vivo pela palavra de Deus. E sabe como a gente morre? Pelas palavras do diabo. E nós precisamos simplesmente falar o que Deus fala. Então ele disse, por que você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Porque para viver essa vida abundante, temos que fazer o que Ele nos manda. E o que Ele nos manda é totalmente contrário à velha atitude do velho homem. Nós somos nova criação, e agora como uma nova criação, precisamos entender como essa nova pessoa vive em Deus. E essa pessoa que vive em Deus, que nasceu de novo, porque essa é a proposta de Deus. Quando Jesus veio e nos trouxe essa vida abundante, é porque tínhamos perdido essa vida abundante. E você entende muito bem isso. No livro de Gênesis fala, no capítulo 1, no capítulo 2, que revela lá qual é a vontade de Deus para a nossa vida, mostra o plano original de Deus. Quando Deus começou a criar todas as coisas, interessante, Deus é um Deus de fé. E no capítulo 1 de Gênesis diz que quando Deus estava criando todas as coisas, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia. E diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e havia trevas. E diz assim, disse Deus, haja luz e houve luz. E quando ele falou isso, depois disse, e eis que era bom. E assim Deus continuou criando. E quando foi nos criar, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós temos a natureza dele. Agora, isso precisa deixar de ser uma coisa religiosa para ser uma coisa verdadeira. Entender o que é ser filho de Deus. Porque ainda, por mais que nós falamos que somos filhos, mas ainda estamos sendo um pouco distante para a gente. Ainda não temos ainda a realidade do que é ser filho de Deus. Mas podemos olhar para Jesus e ver como um filho de Deus procede. Amém. E aí ele criou tudo, e aí voltando, porque ele é um Deus de fé, veja que tudo que ele falou veio acontecer. Mas aí, continuando, ele diz assim, lá em Lucas capítulo 6, versículo 46, e então ele diz, por que você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Aí ele diz, olha, aí ele começa a falar, eu vou mostrar para vocês, o que é interessante aqui, é que ele diz assim, olha, qualquer que venha a mim,
Eu gosto disso. Ele não diz aqui cristão, não cristão, mas ele diz: qualquer que venha a mim, ouve a minha palavra e coloca em prática, eu vou mostrar a quem essa pessoa é semelhante. Aí ele diz: é semelhante a uma pessoa prudente. Quem ouve a palavra de Deus e coloca em prática é uma pessoa prudente. Aí diz, por que ela é prudente? Porque ela não é só uma pessoa ouvinte, mas é uma pessoa praticante. E quem pratica a palavra desfruta dos frutos da palavra. Se Ele nos trouxe para viver uma vida abundante, amado, não é responsabilidade dele desfrutar de vida abundante, mas sim minha e sua. Se você não fizer algo com a palavra de Deus na tua vida, Deus não pode fazer mais nada por você, porque tudo Ele já fez. Amém? Então nós vamos ver isso aqui, e aí ele continua falando, mas olha que coisa maravilhosa, quando você pega a palavra e você entende que em cada área da sua vida, existe um ensinamento, existe uma palavra que você precisa colocar dentro de você, para que essa palavra possa produzir a manifestação, e a palavra que produz a manifestação, ela cria em você uma estrutura inabalável. Porque ele diz: qualquer que vier a mim, ouve a minha palavra e coloca em prática, é semelhante a uma pessoa que cavou. Agora também, isso envolve esforço. Não é vindo a um culto só, amado, que vamos viver a vida abundante. Não é só vindo aos cultos. Os cultos eu tenho como um carro que precisa abastecer num posto. E depois ele vai embora. Ele não fica abastecendo toda hora no posto. Esse momento é para você ouvir a instrução de Deus, acolher a instrução dele e depois sair e começar a colocar em prática, principalmente dentro da tua casa, na tua vida diária, mudar seu modo de pensar, seu modo de falar, porque essa é a proposta de Deus para a nossa vida. Porque o que Ele fez é glorioso, amado. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. E não é para viver a vida de Deus como uma pessoa lá fora, que não tem o entendimento, que não teve o encontro com Jesus, mas a vontade de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade e desfrute dessa vida abundante, como filhos de Deus. Filhos que vão andar nessa terra de forma inabalável. Não importa os resultados, o relatório do mundo, amado, você pode mudar qualquer coisa com a palavra de Deus na tua boca. Mas por que às vezes não estamos falando tanto a palavra? Porque não estamos tendo tanto relacionamento com ela. Você entende que se você diz que ama o Senhor, mas não ama essa palavra, você não ama o Senhor. Porque o que demonstra que você ama o Senhor é o quanto você dá atenção a essa palavra. Não só da forma que você lê, mas como você coloca em prática a palavra. Porque o que vai te salvar na tua vida diária é a prática da palavra de Deus. E a gente pode ver isso. Então ele diz que essa pessoa cavou, ou seja, houve um esforço, houve diligência. Cavou, abriu o alicerce, como diz aqui. E diz assim: é semelhante a um homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. E não pôde abalar. Quando eu firmo a minha vida na palavra, nada pode me abalar. Se ainda tem situações na minha vida que está me abalando, eu não estou firmado na rocha. Se em vez do momento que uma tempestade vem, eu olho, e eu quero trazer isso, amado, que a gente possa ver dentro desse contexto, você até entende que, na verdade, as tempestades não nos ajudam em nada. Amém? Tempestade nenhuma nos ajuda em nada, porque o objetivo da tempestade não é nos ensinar. O objetivo da tempestade é destruir a minha vida e a sua, é nos matar. Porque a tempestade não vem de Jesus, não vem de Deus, vem do diabo. Mas é a palavra de Deus em mim e em você que faz com que, embora a tempestade vindo, ela não vai nos atingir. Vai te manter inabalável, ou seja, vai te manter no lugar de segurança, porque há uma graça abundante sobre a sua vida. Por isso que nós precisamos, observa, Jesus venceu em toda a trajetória da vida, porque embora ele, claro, sendo a palavra que se fez carne, mas ele tinha a palavra nele.
Sabemos da importância, agora há pouco houve essa formatura do rema, sabemos da importância da palavra, e como foi dito aqui, a menina testemunhando muito bem, graças a Deus pela palavra logos, que é a palavra escrita, é maravilhoso, claro, se não tivesse o logos, não teria o rema. Mas você entende que nós não vivemos pelo logos da palavra, vivemos pelo rema. Não é somente o conhecimento daquilo que está ali, mas o conhecimento revelado que nos mantém em movimento e em transformação. A leitura da palavra nos dá esse conhecimento, mas o que vai fazer com que a gente viva uma vida de fé, uma vida transformadora, é meditando naquilo que você lê. Porque se você não medita naquilo que você lê, você nunca vai andar no rema de Deus. Porque o rema não vem, embora lá está escrito, né, falando sobre fé, e esse é o propósito. Porque quando falamos, eu já falei no início, falar sobre fé, fala de uma responsabilidade que é nossa e não de Deus. Então quando a gente vê aqui, que essa palavra rema, né, sendo revelada no nosso coração, você começa a se mover e começa a ter resultados, porque é isso que agrada ao Senhor. Quando a gente vai aqui para Romanos 12, 2, glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Mas antes de ler aqui Romanos 12, 2, lá em Romanos 10, 17, diz que, embora tendo escrito lá que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Na verdade, a fé não vem pelo ouvir. Mas porque aí tem uma coisa que está embutido aí. E o que está embutido aí? Olha o que diz lá, a fé ela vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, aquilo que você ouve muito, você medita. Amém? Quando você ouve, aquilo cai no seu coração. Você medita. Porque é através da meditação que a palavra logos se transforma em rema. É quando ela cai no seu coração. Quando você medita. E aí quando a gente vai lá para Romanos capítulo 12, no versículo 2, observa mais uma vez que mediante algumas situações, Deus está esperando uma ação nossa. Quando nós estamos esperando uma ação de Deus, Ele está esperando que você se levante, crendo na palavra dEle e mude a situação. Mas o que é interessante, quando nós meditamos na palavra, o ponto, o que acontece primeiro? Ela muda a nossa mentalidade. Vida de fé começa primeiro mudando a mente. Se muda o teu modo de pensar, vai mudar o teu modo de falar, que vai mudar o teu modo de agir. Se não muda a sua mentalidade, não vai mudar o seu modo de falar, não vai mudar o seu modo de agir, e aí você não vai ter o resultado desejado da parte de Deus. Por isso que aqui em Romanos, no capítulo 12 e no versículo 2, ele diz algo muito interessante, e veja que mais uma vez, ele chama a nossa responsabilidade. Romanos 12, 2, ele diz assim, e não seres conformado com este mundo. E não seres conformado com este mundo, ou seja, não se conforme com as coisas que estão diante de você, que é contrário à vontade de Deus. Porque Deus nos chamou para uma vida abundante. Mas se ainda não estou desfrutando dessa vida abundante, eu tenho que me autoexaminar e falar, o que é que está havendo? Porque a falha não está em Deus, está em mim e em você. Se tem áreas na nossa vida que ainda não estamos provando dessa abundância, eu preciso me voltar para a palavra. Eu preciso desenvolver um relacionamento com o Senhor, porque o que Ele diz é a verdade, amado. Então aí Ele está dizendo aqui, e não vos conformeis com este mundo. Mas Ele diz, mas transformai, ou seja, é eu e você que transforma. Não é Deus, é eu e você que transforma. Agora, como é que eu transformo uma situação que está diante de mim, que eu não gosto? Mudando a minha mentalidade. E como é que eu mudo a minha mentalidade? Ficando com aquilo que Deus falou. Ao ponto, amado, que aconteça o que acontecer, em vez de você falar, ai, você diz, pelas pisaduras de Cristo, eu estou curado. Mas o sintoma ainda está lá. Eu permaneço falando a palavra, até que o sintoma vá embora.
Ah, a provisão não chegou. Eu continuo falando, eu sou suprido. Amado, a nossa confissão não é baseada no que nós estamos vendo, mas é baseada naquilo que Deus já falou. Eu não falo o que eu vejo, eu não falo o que eu sinto, eu falo o que Deus já falou naquela área. Por exemplo, e a gente vai ver isso, mas deixa eu voltar um pouco aqui. E o que é interessante é que ele diz assim: e não sedes conformado com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento. Porque temos que ler e entender. Às vezes lemos, mas não entendemos. E se nós não entendemos o que estamos lendo, não tem como as coisas mudar. Amém? Mas ele diz aqui, aleluia, renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, interessante, quando eu mudo a minha mentalidade, a proposta de Deus é essa, é que você experimente. Se houver mudança de mentalidade, você vai experimentar. Agora, o que ele mostra aqui é níveis crescentes. Na medida quanto mais eu vou renovando, porque é como está escrito lá em Tiago, né, que nós temos que acolher a palavra de Deus com mansidão, não é? Acolher a palavra com mansidão, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então, eu preciso acolher essa palavra todos os dias, porque todos os dias eu preciso ser salvo por essa palavra. Precisamos estar em contato com essa palavra. Você entende que o alimento natural é importante? Quantas vezes você se alimenta no dia? Na verdade, alguns nutricionistas dizem que no mínimo temos que nos alimentar 6 vezes ao dia. Tomar um café da manhã, tem um lanche, o almoço, enfim, 6 refeições. Aí a pergunta às vezes é essa para mim e para você: quantas vezes estamos nos alimentando da palavra para desenvolver essa vida abundante? E quando falamos de alimentar, amado, é um tempo que você dá de qualidade. Agora, quando falamos de um tempo de qualidade, isso você vai ter que saber como dar esse tempo de qualidade. Se você tem 15 minutos, dê seus 15 minutos. Agora, seja 15 minutos que você vai sentar e vai falar: meu pai vai me instruir. Não é ler, depois que ler saiu, cumprir a tabela, vou embora e não sabe nem o que leu. Essa leitura não produz vida, não leva você a crescer, não leva você a transformar, não leva você a tomar uma posição que é sua, porque aquilo que você não pôde fazer, Ele já fez. Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Estamos dentro do reino de Deus. E nenhuma atuação do diabo, amado, pode nos aprisionar quando temos o entendimento de fato daquilo que ele fez e quando nós andamos nessa realidade. Nós nos tornamos pessoas ousadas. Você vai abrir a boca e vai, amado, você vai controlar suas emoções. Deus nos criou com os 5 sentidos. Mas Ele não pede que você viva pelos 5 sentidos. Vivemos pelo Espírito e não pelos 5 sentidos. E vivendo pelo Espírito, Ele vai controlar os teus 5 sentidos. No início da criação, o homem tinha os seus 5 sentidos. Mas os 5 sentidos não governavam o homem. O homem interior governava os seus 5 sentidos. Com a queda, houve uma mudança. O homem deixou de ser guiado por dentro e começou a ser governado pelos 5 sentidos. Mas agora, depois do que Cristo fez, amado, nós não somos mais governados pelos 5 sentidos. Ah, mas eu acho assim. Não, eu não acho. É como Deus diz. E ponto final. Não temos que questionar, amado, porque a palavra dele é a verdade. Amém? Então ele diz que vida de fé é uma vida de responsabilidade, que traz resultado. Interessante Jesus ensinando acerca de fé para os discípulos, lá em Marcos 11. E o que eu acho interessante, como essa vida é uma vida boa e poderosa. Agora, amado, nós podemos viver exatamente como aqueles homens da galeria da fé viveram. Homens, e viver pela fé significa viver uma vida sobrenatural. Não é uma vida natural, não. Aquilo que para você é impossível, mas quando você se associa com Deus, entende quem você é, você passa a andar no sobrenatural. Amém? E andar no sobrenatural não é andar arrepiado, não. De cabelo em pé, não.
Bem, se bem que eu não vou ter esse problema, né? Amém? Aleluia! Mas é simplesmente, amado, uma posição na palavra. Você não se move da palavra. Aconteça o que acontecer, você continua falando o que Deus já falou naquela área. Interessante que lá em Marcos, no capítulo 9 e no versículo 23, depois a gente vai para Marcos 11, mas Marcos capítulo 9, aliás, Marcos capítulo 9, vai comigo lá rapidamente. Marcos, no capítulo 9, versículo 23. Eu sei que você já entende essa passagem, que fala de um pai que conduziu o seu filho a Jesus, aos discípulos, e os discípulos não puderam expulsar o demônio daquela criança. E aí começa a desenvolver toda uma conversa, e o que eu acho interessante é que, é isso aí, amado, a palavra de Deus diz assim, ó, quem crê não se apressa. Amém? Seja paciente. A palavra diz que nós seremos guiados em paz e alegria, não é pela pressa. Outra coisa, deixa eu dizer algo para você, amado. Nem toda porta boa que se abre é Deus, não. Tem portas boas que vão ser abertas, mas não é Deus. E você vai ter que discernir isso no espírito. Ah, mas eu vou ganhar bem. Ah, mas eu vou ter isso, aquilo, outro. Ah, se eu investir agora, vai ser algo glorioso. Não faça se não tem um testemunho interior. Em paz e alegria você vai ser conduzido. Amém. E aí, voltando, aí o que acontece? Aí vamos ver aqui, e aí começa a desenvolver uma conversa de Jesus com aquele pai, e o que eu acho interessante é que quando Jesus se aproxima, o demônio pega aquela criança e joga ela no chão, e aí Jesus chega para o pai e diz assim, desde quando isso acontece com esse menino? E o pai começa a relatar, olha, desde a sua infância, esse demônio pega essa criança, joga no fogo, na água, e convulsiona ela, enfim. Aí ele chega a dizer para Jesus assim, olha o que ele diz para Jesus. Voltar aqui um pouquinho. Aleluia. Aí ele continua falando e diz assim, ó, versículo 23. E Jesus lhe disse, aliás, 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes, às vezes essa é a nossa linguagem. Senhor, se tu podes, me ajuda. Ai, tu não está me vendo não, Senhor. Ei, ele já te viu. E ele já proveu. O problema é que você não crê que ele fez. E pelas suas palavras, amado, fé tem duas ações. Uma verbal e uma física. Se às vezes que você não pode fazer uma ação física, mas tem que fazer verbal. Mas de uma forma ou de outra, uma ação verbal ou física vai demonstrar a sua fé. Aí voltando aqui, ele diz assim, se tu podes, colocando uma responsabilidade sobre Jesus, que muitas vezes nós queremos fazer isso. Senhor, me ajuda. Ei, a ajuda dele já foi providenciada há 2000 anos atrás. Aí olha o que ele diz aqui. Aí, continuando. Aí, meu Deus do céu. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aí ele diz, tu podes fazer, mas se tu podes fazer alguma coisa, aí diz assim, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse, se tu podes, ou seja, se eu posso. Em outras palavras, claro que eu posso. Mas é interessante, Deus só faz aquilo que você crê, na tua fé que Ele se move. Na verdade, deixa eu falar uma coisa para você, amado. Isso aqui estamos vendo uma coisa que aconteceu antes da nova aliança surgir, porque aqui estamos debaixo da antiga aliança. Os 4 evangelhos estão debaixo da antiga aliança. Não é nova aliança ainda. A nova aliança vem quando Ele ressuscita dos mortos. Então, aqui estamos vendo algo, porque às vezes a gente pega isso aqui, talvez, e você vai ter uma postura quase como essa aqui, porque na verdade, na nova aliança, Deus não vai fazer mais nada. Amém? Ele não vai fazer mais nada, porque na ressurreição de Jesus, Ele fez tudo. Ele nos trouxe a nossa posição original de filho, e dentro do seu reino, no reino de Deus, não se tem falta de nada.
Voltamos à nossa posição original. Pergunto e você me responde: Adão, antes de pecar, tinha necessidade de alguma coisa? Então, em Cristo, nós não temos necessidade nenhuma. O problema é que ainda nós não cremos que temos aquilo que Ele nos deu. Mas se você crê naquilo que Ele te deu, a nossa vida vai ser uma vida de louvor e de gratidão constantemente. Em meio à situação, você vai levantar as mãos para os céus e louvar o Senhor. Pai, obrigado porque eu tenho. E aí ele disse: se tu podes. Aí ele disse: tudo é possível ao que crê. Amém? Ou seja, para mim e para você não existe impossibilidades. Tudo é possível àquele que crê. Crê em quê? Naquilo que Deus falou. Quando eu creio naquilo que Ele falou, a coisa se torna impossível. Aí voltando para Marcos 11, 23. Quando chegamos em Marcos 11, 23, Jesus ensinando a lei da fé, Ele disse assim: se alguém disser a este monte, olha só, não é Deus que diz ao monte, é você quem fala. Agora, o que é interessante aí, amado, é que nós precisamos entender como falar ao monte. Porque muitas vezes, olha, observe, ele diz: se alguém disser ao monte, ele diz, se alguém falar ao monte, não é falar sobre o monte, é falar ao monte. O problema é que as pessoas vêm e relata a mentira do diabo que está diante de você. O diabo está tentando jogar um dardo em você, aí você começa a falar do dardo que o diabo lançou sobre sua vida. Ai, está doendo aqui, ou a situação está assim, está assado, mas ore por mim. Não é problema você relatar uma situação e a pessoa pegar junto com você e orar. Agora, falar esse fato constantemente, isso está errado. Mas aí ele começa a falar aqui: se alguém disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Aí ele está falando, não é de Deus, é de mim e de você. Amém? Se alguém, tem alguém aqui? Se alguém disser ao monte, e amado, o diabo sempre vai tentar levantar montes para impedir o teu crescimento em Deus, mas você já está habilitado em Deus para destruir todos os montes, desde que você fale a palavra certa. Observa, o que é interessante é que o próprio Deus que nos manda falar ao monte, Ele falou ao monte dele também. Na criação, houve um monte. E qual foi o monte que existiu? Havia trevas. Agora, o que é interessante, quando ele nos ensina sobre como falar ao monte, né? Não sobre o monte, mas falar ao monte, observa como ele faz. Você fala a situação sem falar ela. Interessante que quando na criação havia trevas, Deus olhou para as trevas e Ele não disse assim: olha, eita que trevas. Mas sabe uma coisa? Haja luz. Não. Sabe por que Ele não fez isso? Porque Ele sabe o poder que Ele tem nas palavras dEle. Se Ele falasse trevas, ficaria mais trevas ainda. Mas sabe que Deus não fala o que Ele vê, mas fala o que Ele deseja? E aí o que acontece? Deus olhou para as trevas e disse: haja luz. Mas veja que Ele não precisou falar trevas. Quando Ele disse haja luz, é porque tinha o quê? Mas Ele não falou trevas. Ele disse haja luz e houve luz. Então, quando Ele disse: se alguém disser a este monte, amado, não sei qual é a situação que está diante de você, mas você pode olhar para a situação. Agora, você tem que ter a palavra rema aqui dentro. Como? Através de quê? De um tempo que você vai aplicar na palavra, lendo a palavra, comendo a palavra. Entender, amado, que esse alimento é vital para o teu espírito. Não é ler por obrigação, é entender que toda a nossa vida depende dessa palavra aqui. Não é aqui não, é aqui. Não é aqui não, porque aqui ela não faz nada por mim nem por você não, mas ela aqui faz. Porque, em todo tempo nós temos que sempre embraçar o escudo da fé. O que é isso? Falando. Para que você possa apagar, vai apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nenhum pega em você. Se andar pela palavra. Então ele disse: se alguém disser ao monte. Então quando surge um dardo do diabo na área de saúde, o que eu faço? Eu pego Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as minhas enfermidades e dores.
E diz: e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então eu digo: Satanás, eu não vou ser sarado, eu sou sarado. Amém. Aleluia. Levanta, fica de pé. Pai, em nome de Jesus, graças te damos pela tua palavra, que é a verdade, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor é o mesmo ontem e eternamente. E eu declaro no poder que há no nome de Jesus, que todo mal, que toda dor, que toda enfermidade, tudo que está paralisando, tentando paralisar você, eu declaro em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, os olhos do seu entendimento aberto, para que você possa compreender o seu chamamento, a riqueza da herança nos santos e a suprema grandeza do seu poder que opera em ti, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deixa eu ver. Aleluia. Aleluia.